A graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e do nosso Pai Celestial. Hoje o Senhor me deu a palavra em Apocalipse, capítulo 10. Hoje vai ser diferente, não vai ser como um devocional comum que eu faço aqui. Eu vou trazer algumas passagens que o Espírito de Deus me direcionou a trazer. E que nós possamos estar atentos à voz do Senhor. Apocalipse, capítulo 10, versículo 1. E vi outro anjo forte, que descia do céu, vestido de uma nuvem, e por cima da sua cabeça estava o arco celeste, e o rosto era como o sol, e os pés como colunas de fogo. E tinha na mão um livrinho aberto, e pôs o pé direito sobre o mar, e o esquerdo sobre a terra. E clamou com grande voz, como quando brama o leão. E havendo clamado, os 7 trovões fizeram soar as suas vozes. E sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las, mas ouvi uma voz do céu que dizia: sela o que os 7 trovões falaram, e não o escrevas. Aqui um anjo desce do céu, vestido de uma nuvem, como fala as características desse anjo, e ele clama com uma voz forte. E aí se ouve a voz, os 7 trovões se fizeram soar como vozes. Mas como está escrito no versículo 4, e sendo ouvidas dos 7 trovões as suas vozes, eu ia escrevê-las. João, que escreveu este livro de Apocalipse, ele ia escrevê-las. Só que o anjo lhe disse: sela o que 7 trovões falaram e não o escrevas. Tem coisas que Deus revela para nós, tem coisas que Deus revela que nós não podemos revelar a ninguém. Assim foi com João. João ouviu segredos da parte de Deus, segredos que não deveriam ser escritos. Ele iria escrever, mas ele parou, porque o Senhor falou que não era para escrever, que era segredo. E não escrevas. Se Deus falou contigo e mandou que não falasse, que é segredo, guarda a palavra, não fale, não revele. No momento certo, da forma certa, o Senhor revelará como Ele quer. Tem coisas que Deus nos fala que não devemos e não podemos contar a ninguém. Continuando. E o anjo que vi estar sobre o mar e sobre a terra levantou a mão ao céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o qual criou o céu e o que nele há, e a terra e o que nela há, e o mar e o que nele há, que não haveria mais demora. O anjo clama, fala que não haveria mais demora, ele jura por tudo o que está no céu, na terra, tudo que Deus criou, que não haveria mais demora. E não há mais demora. Não há mais demora. Se a gente acha que Deus está demorando, eu vou dizer uma coisa: não é demora, é misericórdia. É misericórdia, é graça. Porque Ele não irá voltar, Cristo não voltará, até todos aqueles em que o Pai escolheu, todos aqueles que o Senhor escolheu para dar como herança a Jesus, se convertam, creem no Filho de Deus, até que o número dessas pessoas, sendo judeus e não judeus, os gentios, que são nós, os gentios, que não somos judeus, nós somos herdeiros, nós nos tornamos descendência de Abraão, por meio da fé em Cristo Jesus. Tem uma passagem que Deus fala que poderia transformar, ele fala assim: se você acha que Deus não poderia transformar até em pedras, essas pedras, descendência de Abraão,
Por meio da fé, somos descendência de Abraão, povo eleito, povo escolhido. E a demora, na verdade, não é demora, é misericórdia do Senhor, até que todos aqueles a quem Ele escolheu se convertam, creiam no Filho de Deus, o caminho para a salvação. Todos nós, após a queda, Adão e Eva foram enganados pelo maligno, por Satanás. Satanás ele já estava condenado. O lago de fogo foi feito para ele e para os anjos que caíram com ele. Ele já estava condenado. Ele não satisfeito, ele quis vir tentar ao homem para que o homem caísse. E a queda de Adão e Eva foi a queda de toda uma geração. Toda uma geração não, muito mais que uma geração, toda a descendência, toda a humanidade, todos nós, por causa da queda, já estaríamos destinados ao inferno, ao lago de fogo. O lago de fogo não foi feito para nós, mas por causa da desobediência, seríamos condenados junto com Satanás. Só que Deus, na sua infinita misericórdia, já tinha lá no Éden traçado um plano de salvação. O próprio Filho dele, o próprio Filho, Jesus Cristo, por meio dele, tudo foi feito. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Jesus estava desde o princípio com o Pai. E Jesus abriu mão da glória dele. E o Pai entregou a vida do próprio Filho por amor de nós. Era o plano de salvação. Pela obediência de um só homem, muitos pecados foram perdoados. Pela desobediência, todos nós fomos condenados. Pela desobediência de Adão e Eva, todos nós fomos condenados. Mas pela obediência do Filho de Deus, Cristo Jesus, todos os que creem nele como Filho de Deus e Senhor, nosso Salvador, recebem a salvação, recebem a redenção, recebem a reconciliação com Deus e podemos ser chamados também filhos de Deus, filhos por adoção, por meio do Filho único de Deus, Cristo Jesus. Cristo Jesus é a mensagem mais linda de amor e de entrega. Ele nos amou quando nós não amávamos, quando nós ainda estávamos em pecado. Ele entregou a própria vida, mesmo que muitos não o receberam e não o receberão. Ele entregou a própria vida. Mas muitos crerão e muitos serão salvos. Todos aqueles que crerem em Cristo Jesus serão salvos. Ele é o caminho, ele é a porta. Amém? Continuando. Mas nos dias da voz do sétimo anjo, quando tocar a sua trombeta, a sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Quando tocar a sétima trombeta, se cumprirá o segredo de Deus. Esse segredo que foi revelado a João, como anunciou aos profetas, seus servos. O Senhor, ele não guarda segredo dos servos dele, dos profetas, daqueles a quem escolhem obedecer e ouvir a voz de Deus. O Senhor não guarda segredos dos seus servos, não guarda. E a voz que eu, João, no caso, eu do céu tinha ouvido, tornou a falar comigo e disse: vai e toma o livrinho aberto da mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Eu fui ao anjo, dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o, e ele fará amargo o teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. E ele disse-me:
importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações, e línguas e reis. O anjo deu um livrinho para João e falou: coma-o na boca, ele é doce como mel. Na boca, a palavra de Deus, a palavra de salvação, o Evangelho, o Cristo Jesus, o Evangelho, a mensagem é Cristo. Na boca é doce como mel. Essa palavra nos traz vida e traz vida a muitos. Ela é uma palavra doce como mel. Mas aqui fala que no estômago ela se torna amarga. Ela se torna amarga. Por que que ela se torna amarga? Eu já vou dizer por que que ela se torna amarga. E ele disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos, nações, línguas e reis. João foi chamado a profetizar mais uma vez às nações, a todos, aos povos, aos gentios, a todos. Agora vamos ver por que o livrinho se torna amargo. O Senhor, assim como João, a gente pode ver em Ezequiel, que Deus também deu um livrinho a Ezequiel para comer desse livro. Ezequiel capítulo 2, versículo 7. Mas tu lhes dirás as minhas palavras, que ouçam, quer deixam de ouvir, pois são rebeldes. Aqui Ezequiel chama Ezequiel a falar aos judeus, quer ouçam ou deixam de ouvir, porque eram rebeldes. Aos que ouvissem e aos que deixassem de ouvir. Ezequiel não podia calar a boca dele. E aqui ele fala: mas tu, ó filho do homem, ouve o que eu te digo. Não sejas rebelde como a casa rebelde. O Senhor está falando a Ezequiel: ouve o que eu te digo. Abre a boca e come o que eu te dou. Mais uma vez. Aqui, antes, né? João é depois de Ezequiel. Que Ezequiel antes também tinha experimentado deste livro, que na boca é doce como mel, mas no estômago se torna amargo. E muitos profetas, muitos homens e mulheres que o Senhor tem levantado para falar, anunciar a mensagem, têm provado desse livrinho, que na boca é doce como mel, mas no estômago se torna amargo. E diz: abre a boca e come o que eu te dou. Então vi, versículo 9, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela estava um rolo de livro, e estendeu-o diante de mim, e ele estava escrito por dentro e por fora, e nele se achavam coisas escritas, lamentações, suspiros e ais. No livrinho, o livrinho, a mensagem que traz salvação. A mensagem é Cristo Jesus, mas o Senhor manda anunciar e manda comer esse livrinho que está escrito lamentações, suspiros e ais. É amargo. São lamentações, suspiros e ais, porque a condenação era para todo mundo. E todos nós, toda a terra, estaria cheia de lamentações, suspiros e ais. Mas, por meio de Cristo Jesus, o meu Senhor, eu tenho vida nele. Nós, aqueles que cremos nele, temos vida nele. A palavra é amarga. O inferno, o lago de fogo não foi feito para nós. Mas Jesus falava sobre o céu e o inferno. Jesus anunciava, sim, que haveria o juízo de Deus, que haverá o juízo de Deus, que há um céu e há um inferno, que haverá o juízo e que o inimigo já está condenado e ele será lançado no lago de fogo com os anjos que caíram com ele. Só que o inimigo está querendo tragar vidas. E o meio de salvação, para que nós não venhamos a ir com ele, porque todos nós já estamos em pecados. Todos nós, sem Cristo, já estamos condenados ao mesmo lugar.
mas por meio de Cristo nós temos vida. Por meio de Cristo, essa palavra se torna doce. Nós temos vida. Quando a gente fala de céu e inferno, não é porque a gente quer condenar o homem ao inferno. Não é. É porque o Senhor é justo. E tem uma sequência das coisas, o que aconteceu na história. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia, enviou quem seria capaz de entregar o próprio filho, Abraão, em obediência a Deus. Ele foi, porque Deus pediu Isaac, ele foi levar o filho dele para o sacrifício. Ele, como obediência a Deus. E chegando perto, Isaac pergunta: pai, onde está o cordeiro? Né? Mas Abraão responde: Deus proverá. Abraão sabia, conhecia o caráter de Deus, conhecia o Deus que é justo, que é santo e que é bom. E ele fala: se Deus me pediu você, né, se Deus pediu que eu sacrificasse você, o meu filho querido, amado, eu sei que Deus proverá o sacrifício. Se Deus não mandar, Abraão não sabia que Deus ia mandar um sacrifício ali, ia mandar um animal para ser sacrificado ali. Ele foi pela fé, ele foi em obediência a Deus. E ele sabia que Deus proveria. Se não um animal para sacrifício, Deus ressuscitaria o filho dele. Abraão conhecia Deus em intimidade. Abraão sabia quem Deus era. O mundo prega Deus, né? No mundo a gente tem ouvido falar de Deus, mas muito que se tem pregado não é o verdadeiro Deus. Esse Deus justo, esse Deus santo, esse Deus cheio de amor. Quando Abraão, ele levanta, né, a espada para poder tirar a vida do filho, Deus fala com ele: não precisa. E Abraão olha e vê o animal para sacrifício. O próprio Deus entregou o próprio filho. Abraão ali era um exemplo do que aconteceria muitos anos depois, que o próprio Deus abriria mão do próprio filho por amor a cada um de nós. Mas importa que tenhamos fé nessa mensagem. Porque sem essa mensagem, sem crer que Jesus é o Filho de Deus e que é por meio dele que temos salvação, não é possível nos salvarmos. Não há outro meio. Há muitas religiões que pregam que há outros meios de salvação, mas eu digo a você, não há. Não há outro meio, existe só esse meio, a fé em Cristo Jesus. Jesus Cristo é a nossa arca. O Senhor mandou a Noé fazer a arca para a salvação de Noé e a família dele. Mas Jesus é a nossa arca. Ele entregou a própria vida. Gálatas, capítulo 5, versículo 5. Porque nós, pelo Espírito da fé, guardamos a esperança da justiça. Porque em Jesus Cristo, nem a circuncisão, nem a incircuncisão tem virtude alguma, mas sim a fé que opera por amor. A fé que opera por amor, o amor vivo, Jesus, o Verbo. A fé que opera por amor, a fé em Cristo Jesus. Circuncisão, que antes era um mandamento, né? Incircuncisão, nada mais valem, mas sim a fé que opera por amor. O Evangelho nos foi entregue por meio dos judeus. Nós temos que agradecer a Deus pela vida do povo dele, os judeus, porque por meio deles o Evangelho pôde chegar a nós. Por meio de Cristo Jesus, podemos nos tornar descendência de Abraão, descendências das promessas feitas a Abraão.
Pela obediência de Abraão, Abraão recebe promessas para os seus filhos, para a sua descendência. E essas promessas se estendem a nós por meio de Cristo Jesus, que foi o sacrifício vivo para nos dar a salvação. Descendência de Davi. Jesus veio da descendência de Davi, da descendência de Abraão. Ele, uma vez crendo em Cristo Jesus, o Senhor nos chama a andar em espírito. Jesus anunciava a mensagem e ele falava: vai e não peques mais. Vai e não peques mais. Mas ele não nos deixou só. Ele enviou o Espírito Santo dele. Por quê? Para que possamos andar em obediência. É o próprio Espírito de Deus. Nós que somos batizados pelo Espírito de Deus, é o próprio Espírito de Deus que nos ensina a andar segundo o Espírito e não segundo a carne. Se você crê em Cristo Jesus e o recebe como Senhor da sua vida e, consequentemente, como Salvador da sua vida, porque nós, quando recebemos a Cristo, nós temos que recebê-lo como Senhor. Não somos mais donos da nossa vida, mas Ele é. Ele é o nosso, nós somos herança dele. E nós teremos herança com Ele também. Nós somos herança dele e herdaremos o reino com Ele. Mas Ele nos chama a andarmos em espírito. Mas Ele não só nos chama a obedecer e andar em espírito, mas Ele nos dá esse Espírito, Espírito Santo, que nos orienta, que nos ajuda a caminhar. O Senhor fala: vai e não peques mais, mas Ele nos escolhe e Ele nos chama quando ainda somos pecadores. O Senhor chamou, na época em que Ele esteve aqui na terra como homem, Ele chamou pecadores, prostitutas, aqueles em que ninguém dava nada, todo mundo ignorava, criticava. Os fariseus repreendiam Jesus por andar com os pecadores, mas o Senhor nos tira, nos lava do pecado. Ele nos escolhe quando ainda somos pecadores. E Ele fala: vai e não peques mais. Mas Ele nos deixa o Espírito Santo dele para nos orientar e nos ajudar a não pecar mais. Ele não te deixou desamparada. Ele não te deixou desamparado. Em Gálatas 5, versículo 16, diz assim: digo, porém, andai em espírito, e não cumprireis as concupiscências da carne, porque a carne cobiça contra o espírito, e o espírito contra a carne, e estes opõem-se um ao outro, para que não façais o que quereis. Mas se sois guiados pelo Espírito, não estais debaixo da lei. Se somos guiados pelo Espírito, só é guiado pelo Espírito, só é batizado pelo Espírito Santo aqueles que recebem o Senhor Jesus como Senhor da sua vida. Aqueles que creem que Cristo Jesus é quem irá salvar, Ele que irá nos salvar. Esses recebem o Espírito de Deus e não andam mais guiados pela carne, mas pelo Espírito de Deus. Mas nós que somos guiados pelo Espírito de Deus, não estamos mais debaixo da lei. Porque é impossível para nós que ainda estamos aqui na carne cumprirmos a lei em todos os pontos. A lei que foi dada lá atrás a Moisés. É impossível cumprirmos, porque se descumprirmos um só mandamento da lei, por causa do tempo, lá no tempo de Moisés, a lei, nós já estaríamos condenados. Um só mandamento, um só. Mas não estamos mais debaixo dessa lei, mas debaixo do amor, debaixo da graça, debaixo da misericórdia,
debaixo do que nos foi dado por meio da fé em Cristo Jesus. Estamos debaixo de Cristo Jesus, o sangue de Jesus que nos lava. Porque ele fala que todo aquele que cair, que todo aquele que pecar e se arrepender e clamar ao Senhor, confessar os seus pecados, o Senhor, por meio de Cristo Jesus, o ouvirá e o lavará mais uma vez. O sangue de Jesus nos lava, ele nos purifica, ele nos justifica. Não estamos mais debaixo da lei, mas a lei, a carne, os desejos da carne e o espírito, um são contra o outro. Estamos debaixo da direção do Espírito Santo de Deus. Então precisamos andar de acordo com essa direção. Precisamos andar de acordo com a vontade de Deus, obedecendo à voz do Senhor, obedecendo aos mandamentos do Senhor, obedecendo à lei de Deus. Mas se cairmos, como antes, estaremos condenados por cair em só um mandamento. Hoje temos Cristo Jesus, é Ele quem nos justifica. E as obras da carne são manifestas, as quais são, versículo 19 de Gálatas 5 diz: prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Não herdarão o reino de Deus aqueles que cometem tais coisas. Quando nós somos chamados, quando ainda pecadores, somos chamados por Cristo Jesus, Ele conhece, Ele nos conhece, Ele conhece a nossa natureza, a nossa carne. Ele viveu aqui, Ele foi em meio a todas as tentações, justo e santo. Um justo entregou a vida, o único justo entregou a vida. E diz a palavra dele que não herdarão o reino dos céus aqueles que estão segundo as concupiscências da carne, aqueles que praticam estas coisas. Os que estão segundo o Espírito não praticam essas coisas, porque eles não têm prazer nessas coisas. O Espírito de Deus nos conduz à obediência, mas se porventura, por causa da nossa carne, em algum momento da nossa vida, cairmos, tem Jesus Cristo que nos lava e nos justifica. Entende? Por isso, Ele, antigamente, quando se sacrificava os animais, a pessoa botava a mão sobre o animal que seria sacrificado, né? Os judeus, eles colocavam a mão sobre o animal que seria sacrificado e confessavam os pecados. E aquele animal era morto. E o sangue daquele animal levava os pecados, lavava os pecados deles. Isso era era algo que se representaria o que Jesus fez. Quando caímos, nós que somos guiados pelo Espírito, em algum desses pontos da concupiscências da carne, dos desejos, das paixões da nossa carne, mas confessamos com a nossa boca, assim como os judeus faziam nos sacrifícios, confessamos com a nossa boca ao Senhor e nos arrependemos e pedimos perdão. Ele nos lava com o sangue dele que já foi vertido naquele madeiro. O sacrifício já foi feito. O sacrifício já foi feito por muitos pecados. E nós somos lavados. E nós somos justificados dia após dia por ele. Mas aqueles que são dele buscam obedecer ao Espírito de Deus,
busca andar segundo a vontade do Espírito e os frutos do Espírito, né? Os frutos do Espírito, como a gente pode ver, nada mais são do que representa o caráter de Deus. E Deus nos convida também a termos esse caráter. E quais são os frutos do Espírito? Aqui em Gálatas 5 mesmo, fala acerca desses frutos do Espírito que o Espírito Santo nos conduz, que são, versículo 22, amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. O Senhor, o próprio Deus, não nos desamparou. E Ele nos orienta. E ainda que caia, e ainda que você caia, e ainda que eu caia, Ele fala, confessa a mim, meu filho, porque o sacrifício já foi feito. E eu te lavo mais uma vez, porque o caminho de salvação sou eu, Cristo Jesus. E eu te lavo mais uma vez. O Senhor, Ele quer nos lavar, Ele quer nos purificar. Ele é a porta, Ele é o caminho. Porque somos justos e santos por meio de Cristo Jesus. Porque sem Ele nos lavar, aqueles que não comem da carne e do sangue, que anunciam a morte de Cristo, não têm parte com Ele. Aqueles que não testificam do que Cristo Jesus fez, não terão parte com Ele, não serão salvos por Deus, porque cometeram um pecado, o de não crer em Cristo Jesus. Porque por meio da fé em Cristo Jesus, por meio da fé, todos os nossos pecados, tudo que foi feito antes, o Senhor fala, se arrepender, se me receber, se abrir a porta do teu coração, entrarei em tua casa e eu contigo cearei. Eu te entregarei o meu espírito para estar contigo. Eu habitarei em você. Vocês são templo. Você é o templo de Deus. O Senhor, Ele vem morar em você por meio do Espírito Santo. Nós somos a igreja do Senhor, nós somos o templo. E que a igreja possa estar preparada para a volta de Cristo. E para estarmos preparados, devemos estar direcionados pelo Espírito Santo de Deus. E o Espírito Santo de Deus nos anuncia acerca de Cristo Jesus, acerca desse sangue que nos lava, desse amor que nos justifica e nos purifica. Essa é a mensagem de hoje. Que o Senhor possa falar mais ao teu coração, em nome de Jesus. Até mais, se Deus quiser. Tchau.